Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Nós estamos morrendo de saudades. Não vemos a hora de estarmos juntos, orando, ensinando e aprendendo com vocês também. Quem trouxe a Bíblia hoje? Não esqueça de trazer a Bíblia, que é muito importante nós estarmos conectados com Deus. E nós estamos orando e nós cremos que em breve tudo isso irá passar. E nós estaremos juntos, nos abraçando e compartilhando as coisas boas que Deus tem preparado. Que Deus abençoe grandemente esse domingo, que Deus abençoe essa escola bíblica, que Deus abençoe os professores que estarão ministrando e que essa palavra ela vá de encontro com o seu coração. Que Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Jesus. Vamos orar, crianças, para agradecer esse domingo e essa aula maravilhosa que iremos fazer. Fechamos nossos olhos e colocamos nossas mãos em nossos corações. Senhor Deus, neste momento, Pai, nós consagramos esse domingo a Ti, esse domingo de Páscoa, que essa EBD, que ela seja abençoada por Ti, que essa palavra rema, Pai, que essa palavra que venha do Seu trono venha direto para os nossos corações. Abençoe todas essas crianças que estão aqui presentes. Abençoe aquelas crianças que também não estão conectadas, meu Pai. Alcance, meu Pai, porque o Senhor é o Deus da cura, o Deus que restaura, o Deus que livra, Pai. Abençoe grandemente a vida das crianças e a vida dos professores e a vida de todos os membros dessa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar e dançar uma musiquinha? Pode parecer estranho, porque ela vai falar pare, mas eu quero ver vocês dançando aí junto com a gente. Vamos lá? Pare! Eu vou contar o que disse o professor. Pare! Eu vou contar o que disse o professor. Eu vou contar o que disse o professor. Ele me salvou, me deu perdão, e agora vive em meu coração. Pai, eu vou contar o que disse o professor. Essa mensagem é muito especial. Não esqueçam o que Cristo fez por você. Ele entregou a sua vida, te deu perdão e agora vive no seu coraçãozinho, criança. Olá, crianças! Eu sou a tia Dani e hoje eu tô aqui pra gente poder cantar uma música falando que o nosso coraçãozinho é a casa de Jesus. Então vamos lá? Então é isso, crianças! Olá, crianças, tudo bem? Aqui é a tia Rose e hoje a gente veio trazer o versículo para vocês que está lá na Palavra de Deus,
que é a Bíblia. E a Elisa vai ler pra gente esse versículo, está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então, crianças, a palavra se encontra em João 3,16 e fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho, Jesus, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus veio nesse mundo por amor. Ele veio para nos salvar dos nossos pecados e ele veio por amor. Então, Jesus é amor. Deus abençoe vocês, crianças. Fiquem com Deus e tchau. Tchau! Crianças, tudo bem com vocês? Então hoje nós estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, nesse formato de videoaula por enquanto, até que nós estejamos liberados para estarmos todos reunidos juntos lá na igreja. Hoje a nossa história vai falar sobre a continuação desses 2 domingos que nós já estamos falando com vocês. Páscoa, uma história de amor. Hoje nós vamos concluir essa história de amor e compreender qual é a missão que Jesus veio fazer aqui na Terra no tempo que ele passou por aqui. A nossa história ela está relatada lá na Bíblia, que é a palavra de Deus, no livro de Mateus, no capítulo 27, dos versículos 33 até o 61. Essa história ela fala sobre a crucificação de Jesus. E no mesmo livro de Mateus, no capítulo 28, dos versículos 1 ao 10, fala sobre a ressurreição de Jesus. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje, crianças. Então a tia vai pegar aqui o nosso quadro de história, né, para nós podermos colocar os nossos personagens aqui. E vocês lembram que semana passada nós falamos sobre lava-pés e ceia, né? Eu achei muito legal que vocês compartilharam a atividade, foi muito legal, foi uma bênção. Então, depois que Jesus e os discípulos cearam, a Bíblia diz que eles saíram para orar no Monte das Oliveiras. Então, Jesus saiu com todos os seus discípulos e ele foi lá orar no Monte das Oliveiras. Chegando lá, alguns discípulos ficaram mais afastados e ele foi mais para dentro para poder estar orando a sós, porque ele gostaria de conversar com o seu pai. A Bíblia diz que Jesus estava muito triste e angustiado. E aqui nós aprendemos que Jesus também nos deixa uma lição de orar. Jesus, ele sendo filho de Deus, ele sempre se comunicava com o Pai. E ele fazia isso através da oração. Isso é uma coisa que nós podemos fazer hoje, crianças. Eu e você podemos orar, podemos falar com Deus, o nosso Pai, através de Jesus Cristo. E ali Jesus falou que ele estava assim, sentindo muita tristeza, muita angústia, porque ele sabia que estava chegando a hora dele cumprir a sua missão. Passou um tempo, chegou um dos discípulos, que era o Judas, que foi quem traiu Jesus. Ele chegou juntamente com uma multidão e mais alguns guardas. E os guardas prenderam, os soldados prenderam Jesus. Olha os nossos soldados aqui. Eles prenderam Jesus. E eles levaram Jesus para ser julgado. Eles levaram Jesus até Pilatos. Pilatos era o governador. Ele seria como um juiz agora. E o que acontece? Jesus ele foi ser julgado porque quem mandou prender ele
eram os líderes religiosos da época. Eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus e eles estavam muito bravos por isso. E aí eles começaram a provocar a multidão para que todos ficassem contra Jesus. Acreditam nisso, crianças? Vocês acham que Jesus cometeu alguma coisa que precisasse ser julgado? Não, claro que não. A Bíblia diz que Jesus, todo o tempo que ele andou aqui na terra, mesmo quando ele foi criança, adolescente, jovem, na fase adulta, ele não cometeu pecado algum. Jesus foi obediente em tudo. Jesus ajudava as pessoas, falava sobre o reino de Deus, fazia milagres, curava, era bondoso, era gentil. Jesus não cometeu pecado algum. Mas mesmo assim as pessoas começaram a ficar, esses líderes religiosos, eles ficaram muito bravos. E aí eles levaram Jesus até Pilatos. Pilatos interrogou Jesus e ele viu que Jesus não tinha nada que pudesse ser condenado. E ele falou para o povo, mas ele não tem nada, eu não vejo nada que possa condenar esse homem. E eles falavam, não, mas ele disse que ele é o Filho de Deus, onde já se viu isso? Ele disse que ele é um rei. E aí, naquela época, eles tinham um costume, como era a festa da Páscoa, de soltar um prisioneiro. Desculpa, esqueci a palavra. Um prisioneiro. E aí, eles tinham lá um prisioneiro muito malvado chamado Barrabás. E esses líderes religiosos, eles incentivaram a multidão a falar que eles queriam que soltasse Barrabás. E a multidão começou a gritar, solta Barrabás, prende Jesus, crucifica Jesus. E diante disso, Pilatos não teve o que fazer, porque estava todo o povo lá, e estavam mais os líderes religiosos, e ele não poderia ir contra uma tradição que eles tinham, que era de soltar um prisioneiro. E ele deu a opção. Pilatos, ele queria fazer de tudo para poder soltar Jesus. Mas o povo e aqueles líderes religiosos, eles queriam que Jesus fosse crucificado. E aí, diante disso, Pilatos falou para eles que atenderia ao pedido do povo. Ele pegou uma bacia com água, ele lavou suas mãos, porque ele não queria fazer parte daquele julgamento e daquela sentença, e ele mandou então prender Jesus. Os soldados prenderam Jesus, os soldados bateram em Jesus, os soldados fizeram uma coroa de espinho e colocaram na cabeça de Jesus. Imaginem a dor, crianças. Vocês já furaram o dedinho de vocês em algum espinho de rosa? Dói bastante. Agora imagina uma coroa cheia de espinho sendo colocada na testa de Jesus. E Jesus participou de tudo isso. E a Bíblia diz que depois de tudo isso, Jesus ele foi levado para um monte chamado de Gólgota. Lá ele precisou carregar a sua cruz. Chegando lá, Jesus ele foi crucificado. Ele foi pregado nessa cruz. Juntamente com ele, do lado direito e do lado esquerdo, olha, de cada lado da cruz, estava também mais um prisioneiro. Tinham 2 ladrões, a Bíblia diz que tinham 2 ladrões. Um dos ladrões falava assim para Jesus, você não é o Filho de Deus? Se solta agora, se livra daí, livra nós também. E o outro ladrão, ele se arrependeu. Ele olhou e falou, você não está vendo que nós estamos aqui porque nós erramos e estamos aqui porque merecemos essa sentença. Mas este homem ele não cometeu crime algum. Ele é inocente. Nós merecemos a morte, ele não. Esse ladrão, crianças, que reconheceu que ele era pecador, e que ele merecia estar ali, sabem o que Jesus falou para ele? Jesus olhou para aquele homem e falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque Jesus, ele olha o coração da pessoa. Você sabia disso? Que Jesus olha o meu coração e Jesus olha o seu coração, criança. E ele viu a intenção do coração daquele homem e ele viu que ele se arrependeu, que ele reconheceu que ele era pecador e que ele merecia estar lá. E Jesus não.
E aí Jesus deu essa palavra de maravilhosa para ele, que hoje mesmo, né, que naquele momento ele estaria lá com o Senhor no paraíso. E aí Jesus foi para a cruz. E sabe o que nós entendemos aqui? Em nenhum momento Jesus, sendo filho de Deus, crianças, ele poderia ter clamado e dito para Deus mandar anjos para livrar ele? Sim, poderia, porque ele era o filho de Deus, né? Ele também tinha poder. Ele poderia falar para Deus e Deus mandaria milhões de anjos para livrarem Jesus da morte e para livrarem Jesus da cruz. Mas Jesus sabia qual era a missão dele. Lembram que nós falamos na primeira aula que Deus tinha um plano especial e Jesus veio com uma missão? A missão de Jesus era vir ao mundo, era falar do reino de Deus, era amar as pessoas, demonstrar o amor de Deus através da sua vida e ir para a cruz. Lá na cruz, Jesus derramou todo o seu sangue. Lá na cruz, Jesus demonstrou o verdadeiro amor, o grande amor de Deus por mim e por você. Porque esse ato de Jesus, quando ele cumpriu essa missão, esse sangue derramado limpa o meu pecado, criança, e limpa o seu pecado. Isso faz com que eu e você tenhamos o nosso coração limpo. Isso faz com que eu e você sejamos perdoados do pecado da desobediência, do pecado da mentira, do pecado da palavra feia, quando a gente fala palavrão, palavras feias, do pecado de ficar brigando, do egoísmo, do orgulho. Esse ato de Jesus perdoa eu e você, criança, de todos esses pecados. E foi por isso que Jesus foi para a cruz. Ele escolheu nos amar. Ele escolheu estar no nosso lugar para que hoje eu e você possamos ter comunhão com Deus. Você consegue acreditar nisso, criança? Nesse amor tão grande que Deus tem por mim e por você? Ao ponto de Jesus ter ido para a cruz no nosso lugar? Foi isso que Jesus fez por amor. Amor por mim e amor por você. Passado todo esse tempo, Jesus na cruz entrega o seu espírito a Deus. Ele fala: Senhor, está tudo consumado. Ele entrega o seu espírito a Deus e ali ele morre. E aí vem alguns amigos dele e pedem autorização para Pilatos, que era a autoridade ali naquele momento, para que eles pudessem retirar o seu corpo da cruz e sepultar Jesus. E agora, depois desse sepultamento, nós vamos ver o que aconteceu com Jesus. Crianças, vamos descobrir agora o que aconteceu? Os amigos de Jesus sepultaram ele nesse túmulo. Naquela época, não era como é hoje. Os túmulos eles eram feitos dentro das rochas. E aí colocava-se uma pedra aqui bem grande para que não ficasse, né, aparecendo, cheirando mal a pessoa que havia morrido. Então, eles colocaram Jesus ali. No terceiro dia, né, Jesus morreu, foi sepultado, e no terceiro dia a Bíblia diz que Maria e a sua amiga, elas foram ali no túmulo porque elas queriam ver o corpo de Jesus, elas queriam limpar, elas queriam passar perfume, e elas foram até o túmulo. A Maria Madalena, que é aquela Maria que já tinha derramado perfume nos pés de Jesus e secado com os seus cabelos, porque Jesus demonstrou para ela um amor e um perdão tão tremendo que a gratidão dela foi tão grande que ela começou a seguir Jesus. Ela abandonou o pecado que ela cometia e ela começou a seguir Jesus. E ela seguiu Jesus até o fim, crianças. E aí elas chegaram lá, chegaram lá, de repente elas escutaram um terremoto, a terra tremeu. E sabe o que a Bíblia diz? Que a pedra do sepulcro rolou. E olha aqui, crianças, está vazio. Não tem nada aqui dentro. O corpo de Jesus estava ali, mas a Bíblia diz que quando houve esse terremoto e o anjo desceu e rolou a pedra do sepulcro, não havia nada. E quando a Maria chegou lá juntamente com a sua amiga, ela olhou e ela falou: meu Deus, roubaram o corpo do meu Senhor.
Mas Jesus, eu vi ele ser colocado aqui e agora roubaram o corpo do meu Senhor. E quando ela olhou, o anjo falou para ela: mulher, quem você está procurando? Esse Jesus que foi enterrado aqui, ele ressuscitou, ele está vivo. E ela ficou assim confusa, pensando: como? Vivo? Mas eu vi ele aqui. Mas ela olhou, o anjo falou para ela isso e elas estavam assim confusas e pensando, e de repente, criança, e Jesus aparece para elas. Sim, Jesus ressuscitou. E Jesus fala: Maria, Maria, sou eu. E ela diz: mestre. Elas se dobram e adoram ao Senhor. Elas dobram os seus joelhos diante de Jesus e elas adoram ali Jesus, porque elas reconheceram que ele estava ali, que ele havia ressuscitado. E Jesus dá uma ordem para elas. Jesus fala: vão até os discípulos, contem para Pedro, contem para João, reúnam todos e falem que eu ressuscitei, que eu estou vivo. Jesus deu a elas uma ordem e elas saíram correndo contar essa notícia maravilhosa para os discípulos de Jesus. E os discípulos ficaram maravilhados com essa história, com essa notícia, crianças, porque realmente Jesus, enquanto estava aqui ensinando eles, Jesus sempre falou que um dia chegaria a hora dele, mas que ele ressuscitaria, que ele estaria vivo. E sabe o que nós aprendemos aqui, crianças? Que lá na cruz, Jesus morreu para perdoar o meu pecado e o seu pecado. E ele ressuscitou no terceiro dia, porque a Bíblia diz que ele venceu a morte. E essa é a certeza, crianças, de que nós temos vida eterna. De que em Cristo Jesus, eu e você temos vida eterna, crianças. Então isso quer dizer que nós não morreremos eternamente. Nós viveremos eternamente com Deus lá no céu. E a Bíblia também diz que Jesus, depois que ele ressuscitou, ele andou na terra por mais alguns dias, conversando com seus discípulos, ensinando, explicando como seria. E depois disso ele foi para o céu, ele subiu aos céus. E lá, a Bíblia diz que ele foi preparar para nós uma morada, um lugar onde um dia ele voltará para nos levar, para levar eu e você, para que eu e você possamos morar no céu com ele por toda a eternidade, eternamente. E sabe o que nós aprendemos aqui, crianças? Lembra que na nossa primeira aula, deixa eu pegar um bonequinho aqui, nós falamos que o pecado, ele separava o homem de Deus, porque Deus é santo e o pecado é sujo? E agora olha só o que aconteceu. A morte de Jesus na cruz criou uma ponte. E essa ponte, crianças, ela faz com que eu e você possamos ter acesso ao Pai novamente. Lá no Jardim do Éden, o diabo queria destruir a criação de Deus. Ele criou um abismo para que o homem ficasse longe do seu Criador, do seu Pai. Mas Jesus, ele veio com uma missão muito grande, muito especial. Porque a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo, Deus amou eu e Deus amou você. De uma forma tão grande, tão maravilhosa, tão tremenda, que ele deu o seu único filho, Jesus, para morrer na cruz, para que eu e você, criança, possamos ter vida eterna. Se eu crer nesse sacrifício, nessa missão de Jesus, se você, criança, crer nessa missão de Jesus, você e eu temos esse acesso livre ao Pai. Nós temos uma ponte aqui. Essa ponte é Jesus. Jesus, ele veio restaurar a minha comunhão com o Pai, a sua comunhão com o Pai. E a Bíblia diz que quando eu creio
quando você crê nessa missão de Jesus e você convida Jesus para estar no seu coração, para fazer parte da sua vida, Ele dá o poder para que eu e você sejamos filhos de Deus e nós temos novamente a nosso acesso. Olha, nós podemos chegar e não há mais abismo. Nós chegamos ao Senhor. E o que nós precisamos, crianças, para que nós possamos atravessar essa ponte? Primeiro lugar, crer. Acreditar nessa missão que Jesus veio fazer aqui no mundo. Salvar eu e você, nos livrar do pecado. Depois nós precisamos reconhecer que nós precisamos dele. Sim, nós precisamos, porque sozinhos nós não podemos nos livrar do pecado e não podemos atravessar esse abismo, mas com Jesus eu e você podemos. Terceiro, nós precisamos confessar. Confessar Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, e entender que só através dele é que nós possamos atravessar esse abismo. Então, crianças, nessa manhã, hoje, a tia quer perguntar para você: você acredita nesse amor tão grande de Deus por você? Você quer entregar a sua vida para Jesus? Você quer falar para Jesus que você gostaria que ele estivesse na sua vida, que ele fizesse morada no seu coração, para que você possa ter essa comunhão com o Pai? Se você quer, criança, eu gostaria que você fechasse os seus olhinhos e colocasse a mão no seu coração. E você pode repetir comigo: Senhor Jesus, eu te convido nesse momento a fazer morada na minha vida, no meu coração. Eu quero, Senhor Jesus, que o Senhor seja o meu Senhor e meu Salvador. E que o Senhor tenha o controle da minha vida a partir de agora. Que o meu que o meu nome seja escrito no livro da vida. E que chegue o dia em que eu me encontrarei com o Senhor e terei vida eterna no céu, junto contigo. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Agora, que legal que a gente aprendeu isso, não é verdade? Então, nós podemos guardar no nosso coração a alegria de saber que Jesus está vivo. Sim, Jesus está vivo. Ele não está mais lá naquela cruz. Ele não está pregado lá. Ele está vivo. Ele foi para o céu preparar um lugar para nós. E essa missão de Jesus, ela nos dá a graça da salvação. Ela nos dá a graça da salvação. É através desse sacrifício de Jesus que eu e você somos salvos, que eu e você recebemos o amor de Deus e que eu e você recebemos o perdão pelo nosso pecado. Então, crianças, assim nós encerramos a nossa história da Páscoa. A Páscoa, o verdadeiro significado da Páscoa, é a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É entender esse sacrifício que ele fez e saber que ele está vivo. Está vivo. E agora eu quero convidar você, criança, a celebrar junto com a tia Eide, com o tio Saulo, com a Belinha e com a Dani, essa alegria de saber que Jesus está vivo. Confere aí e celebra junto com a gente. Amém, crianças? Tchau, criança. Oi, crianças! Que história linda que nós podemos ouvir agora com a tia Débora. Como é bom ver esse grande amor de Deus por nós, não é? E hoje, como nós celebramos a Páscoa, estamos celebrando a vitória de Jesus na cruz. Hoje nós comemoramos a celebração da ressurreição. E eu convido você e sua família para agora estarmos louvando e adorando a Ele com essa canção que fala celebrar, celebrai a Cristo. Vamos lá? Celebrai a Cristo,
Cristo junto com a tia Ed? Muito legal, né? Agora nós vamos para o nosso desafio. Como nós passamos 3 domingos falando sobre essa história de amor, e nós tivemos um versículo-chave que vocês ouviram todos os domingos, que está lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16, nós vamos lançar um desafio de atividade para você agora. O que você vai precisar para fazer essa atividade? Uma folha de papel sulfite, um lápis de escrever, se você tiver canetinha, se não tiver não tem problema, lápis de cor ou giz de cera ou até mesmo tinta guache, criança, o que você estiver em casa, ok? E com a ajuda do papai e da mamãe, se você ainda não sabe desenhar sozinho, você vai desenhar nessa folha de papel sulfite o que você entendeu desse versículo, o que você entendeu sobre esse amor que Deus tem revelado nesse versículo de João 3,16. Então nós entendemos que Jesus veio com uma missão, Ele nos amou e Ele ressuscitou e está vivo. Depois que você fizer o seu desenho, olha, nós colocamos aqui como uma sugestão, você pode colocar o seu nome na folha, você pode escrever o versículo e aqui você desenha como você entendeu essa mensagem de amor. E aí você vai pedir para o papai e a mamãe fotografar esse desenho e você vai divulgar ele nas nossas redes sociais. Nós temos lá o @infantil Geração Escolhida no Facebook, no Instagram e temos também o canal do YouTube, tá? Mas você só vai conseguir postar as fotos, né, no Face e no Instagram. E temos também os grupos de WhatsApp da Escola Bíblica Dominical que os pais estão ali. Então você pede para o papai e para a mamãe fotografar e qual que é o desafio? É você contar para o maior número de pessoas possíveis essa história de amor, através do desenho que você vai fazer. Amém, crianças? E aí você coloca lá na foto, #desafio cumprido. Ok? É isso aí, crianças. Um beijo no coração. Ah, criançada, tudo bem? E aí, gostaram da aula? Foi muito bom, não é mesmo? Deus falou do grande amor que Ele tem por nós. Ele tem um coração enorme que cabe todo mundo, não é mesmo? E como é comemorado o dia da Páscoa, que é comemorado a vida de Jesus, então Jesus deu o seu grande amor por nós, dando sua vida, não é mesmo? Então, crianças, vamos estar agradecendo por esse grande amor que Deus tem pelas nossas vidas, né? Então, abaixe a cabecinha, feche os seus olhinhos e vamos estar orando, intercedendo um pelos outros. Senhor meu Deus, quero agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Vem estar abençoando as crianças, Senhor, que estão participando dos cultos, das aulas, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar, Senhor, ungindo a cada vidinha, Senhor. Vem estar abençoando também seus pais, que estão dedicando mais amor, mais atenção por eles, né, se doando mais. E eles também, ó Pai, recebendo essa atenção que tantos eles querem, né? Então, Senhor Jesus, vem estar com eles, ó Pai, e que essa enfermidade que está assolando o nosso país, o mundo, Pai, que caia por terra, em nome do Senhor Jesus, e que nenhuma enfermidade venha atingir as crianças, seus pais, seus lares, ó Pai. Fica com todos nós, só queremos agradecer porque esse amor que o Senhor tem por nós, Senhor, é grandioso e queremos estar sempre, Senhor, recebendo esse amor, ó Pai. E que a paz esteja reinando em cada lar, Senhor Jesus, nesse momento tão precioso, ó Pai. Que cada um possa dar de si o seu tempo, ó Pai, conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço. E também quero agradecer por tudo, pelo amor, pelo carinho que vocês têm por nós. E quero em breve estar juntos, que possamos estar sempre juntos com amor no coração e voltar em breve para as atividades normais, tá bom? Então, Deus abençoe a todos e ó, um grande beijo, amo vocês!